Saudações, queridos policiais de todo o Brasil, senhoras pensionistas, amigos, companheiros, colegas de trabalho. Mais uma vez, estou aqui para dirigir-lhes uma mensagem, algumas palavras, como presidente em exercício da gloriosa ANA-PFF. Natal chegando e o Ano Novo também, oportunidade de compartilharmos saudações, votos de saúde e felicidade a todos os queridos e fraternos amigos, parentes, familiares, enfim, todos aqueles que fazem parte da família ANA-PFF. Mais um ano que se aproxima do fim, a ANA-PFF, sob comando do presidente, que vos fala, e pares de diretoria, vem cumprindo árdua missão institucional com dedicação, ética e transparência junto à categoria. Bem como ao poder público, a sociedade de modo geral, perseverando sempre em favor da nossa causa, com respaldo constitucional dos profissionais de segurança pública ferroviária. Bem, dito isso, eu gostaria de fazer aqui alguns comentários sobre a Polícia Ferroviária. Muitos falam da lei de criação, o Decreto-Lei 641, o Decreto-Lei 1930, que regulamentou as atividades do policiamento ferroviário, uma polícia armada que trabalhou desde o Império usando o espadim, o bacamarte, fardamento, usavam também cavalos e exerciam suas funções embarcados em composições. Na época, era as composições carregadas com café e fumo, era alvo de muitos ataques, saques e roubos. Então, Dom Pedro II, aliás, criou essa polícia, os caminhos de ferro. E desde a sua criação, ela veio caminhando e se reorganizando, avançando, evoluindo. Mas como no governo imperial a gente tinha umas instituições arcaicas, né? Era um começo de uma organização administrativa de Estado. Depois, então, na medida dos anos que sobrevieram, a polícia foi se organizando. Então, nós temos aí o conhecimento que a polícia, já no século passado, era então denominada Polícia das Estradas de Ferro, denominada pelo Conselho de Ministros do Estado brasileiro, que, de certa forma, eles tinham uma visão também arcaica, porque não se tinha as instituições como hoje nós temos no país, que está bem equipado com as instituições que administram desse país. Então, os ministros de Estado, Conselho de Ministros, a Polícia Ferroviária, antes da Constituição de 1964, ou 67, melhor dizendo, ela pertencia ao Ministério da Justiça e do Interior, bem como a Polícia Federal, né? A Polícia Ferroviária
ela pertencia ao Departamento Nacional das Estradas de Ferro, ela estava vinculada a uma autarquia, bem como a Polícia Rodoviária vinculada, né, ao Departamento Nacional de Estradas e Rodagens. Então tinha dois departamentos. E os departamentos eram autarquias geridas pela União, governo federal. As empresas tinham lá na folha de pagamento os policiais, porque desde a sua criação, em tempos arcaicos, o Dom Pedro II, né, na Lei 641, da garantia de juros, que deveria as empresas repassarem 5% ao governo federal, então incumbiu-lhes Dom Pedro II as empresas a pagarem, colocarem na folha de pagamento os policiais, ferroviários, rodoviários, mais adiante criada a Polícia Rodoviária, e também tinham que prover o fardamento, armamento e viaturas. Mas quem organizava a polícia através de decretos-leis era o governo federal. Nenhuma empresa, desde que a Polícia Ferroviária foi criada, administrou a polícia. Sempre foi o governo federal. Uma polícia de Estado. Tanto é que o governo João Goulart, ele editou 2 decretos. O decreto número 200 e o 832. Muita gente não sabe. Então a gente domina o assunto, né? Para a gente conversar sobre polícia, sobre juridicidade, a gente tem que dominar o assunto. Então esses 2 decretos vamos dizer, editados pelos ministros, Conselho de Ministros, eles colocaram a Polícia das Estradas de Ferro no âmbito do Ministério dos Transportes, junto com a Polícia Rodoviária. Ministério dos Transportes, né? Antes era Departamento Nacional, né? A autarquia. E o Ministério do Transporte é um ministério, né? Aí, então, a partir de 1957, depois que os decretos vieram, que a polícia, então, deveria ser, né, colocada em funcionamento no âmbito das ferrovias federais, na rede ferroviária federal. Quem é que administrava? Departamento Nacional de Estradas de Ferro, Ministério dos Transportes. Quem é que editava as leis? Quem é que editou as leis regulamentando a polícia, já como polícia ferroviária? Governo federal. Por isso veio os 2 decretos, 2089 e o 51.813. Né? Ali, então, organizaram mais uma vez policiamento nas ferrovias. Quem eram os gestores da Polícia Ferroviária? Eram engenheiros da rede? Era algum funcionário da rede, empregado público? Não. Eram cargos comissionados indicados pelo governo. Por quê? Porque eram a Polícia de Estado, não poderia ser comandada por um empregado público. Concordam comigo? Então, quem é que comandava? Coronéis do Exército. Eram indicados pelo governo para comandar a polícia no âmbito da rede ferroviária, que compunha as 18 superintendências regionais no país. Esse é o Grupo Rede. Então, Polícia Ferroviária, administrada pelo governo, comandada por cargos em comissão, cargos de confiança, indicados, colocados lá no comando da polícia pelo governo federal. Não poderia ser diferente. Então, quando um ministro falou
porque ele não... falando aí do mandado de injunção 545, ele não conheceu o mandado de injunção, então não houve o julgamento de mérito. Então, para nós, não serve como paradigma para se comparar uma coisa com a outra. Ele exarou lá sua decisão e disse, ele opinou, que nós éramos empregados públicos de uma economia mista, Rede Ferroviária Federal. Com todo respeito, o ministro não tinha o conhecimento, um conhecimento profundo sobre a Polícia Ferroviária, né, pessoal? Então, trabalhávamos na rede ferroviária, estávamos no pagamento, na folha de pagamento da empresa, como determina a lei de criação da polícia. Dom Pedro II disse, eu crio a polícia, eu administro e vocês pagam, porque ela vai trabalhar nas empresas de vocês. Então, o Constituinte, em 1988, entendeu que a Polícia Ferroviária, observando o princípio, vamos dizer assim, da impessoalidade, transferiu a polícia para o Ministério da Justiça, junto com a Polícia Rodoviária. Por que foi transferida? Ela não foi criada pela Constituição, ela foi transferida. Por que ela foi transferida? Porque é uma polícia de Estado, um órgão federal da administração direta. Administração direta, como eu bem disse, as leis que regulamentavam a polícia, que disciplinavam o policiamento, eram editadas, sancionadas pelo governo federal. Se fôssemos empregados da rede, estaríamos na Lei 3.115, que criou a rede ferroviária em 1957, teria lá o quadro de policiais ferroviários. Eles não poderiam colocar um quadro de policiais ferroviários, porque é uma empresa de economia mista, não pode administrar uma polícia, não pode criar polícia. Quem cria é o governo, quem administra é o governo. Então isso aí não tem o que se discutir. É um órgão federal, a Polícia de Estado, e acabou, ponto final. Bem como disse o procurador lá na Ação Civil Pública. Pessoal. Então, como eu disse, há outras empresas ferroviárias, são derivadas, né, que tem lá os seus quadros, né, de seguranças. Né? Tem lá os seus quadros. Mas não tem quadro de Polícia Ferroviária lá, não. Nem Polícia Ferroviária Federal. Então, a gente tem que entender da matéria, do assunto. Então, aqueles policiais que sofreram a transposição de modelos porque eram servidores públicos, amparados pelo artigo 39 da Constituição, passaram, então, de seletistas para estatutários. Como bem foi a Polícia Rodoviária Federal, que também tinha, né, ela possuía as mesmas características dos policiais ferroviários. Né? Então, o que o governo deveria ter feito a partir de 1988, como fez com a Polícia Rodoviária, é regularizar funções. Não tinha que criar polícia nenhuma, só regularizar funções como determina a Constituição. Não é? O governo deveria fazer isso. E colocar lá dentro do departamento, conforme já... O departamento, sim, foi criado lá dentro da Constituição. Regularização funcional. Porque as leis que disciplinam as atividades dos policiais nas ferrovias, já tem todo um arcabouço, o qual foi recepcionado pela Constituição e se tornaram leis ordinárias. É isso aí, um breve histórico aqui da juridicidade, da constitucionalidade da Polícia Ferroviária. Estarei, se for necessário, diante da Suprema Corte, dos ministros,
inclusive da ministra relatora, debatendo com ela, argumentando e falando com eles, explicando para ele esta juridicidade, né, pessoal? Então, meus amigos, nós trabalhamos até aqui com esmero, com capacidade, competência. Nós vamos precisar agora da união de todos os senhores a partir de janeiro, quando lá pelo dia 20 termina o recesso do judiciário, e logo em seguida, então, teremos aí a manifestação da relatora de nosso recurso extraordinário na Suprema Corte. Então, precisamos nos unir forças, né, e apoiar a ANA-PFF, que é um investimento, porque a vitória será de todos, não é só da ANA-PFF. A vitória será de todos. E com relação à PEC 18, da Segurança Pública, eu enviei um ofício para o Mendonça Filho e também para o Coronel Braga e o Coronel Fraga, aliás, Alberto Fraga. Ele fez uma emenda constitucional sobre a nossa polícia e eu mandei ofício a ele com alguns aditivos, informando a ele como é que, né, seria uma emenda constitucional e que passaria pelo crivo de qualquer comissão de justiça, né, cidadania e justiça. Então, nós enviamos para lá o que nós achamos. Aqui tem outras entidades que defendem outras ideias e tal. Eu acho que todos têm o direito de achar que têm direito, ou buscar os seus direitos, sem problema algum. Nós vivemos numa democracia. A gente aqui não vai contra ninguém, apenas nós fazemos a leitura do que está plasmado na ação civil pública, e mais agora recente, no recurso extraordinário, bem como da Constituição, seguindo aí o que dispõe o Ministério Público Federal, que é o fiscal da lei. Então, nós estamos neste caminho, com essa ideia, defendendo os policiais ferroviários federais, rede ferroviária federal. Ok, meus amigos? Desejo a todos um feliz Natal. Que amansem as relações, que discutam com sabedoria, com calma, né, com dignidade. Né, vamos interpretar as leis, vamos observar o que as autoridades falam, relatam. Então, vamos discutir até que cheguemos a um denominador comum, né, onde seja, no meu entendimento, onde seja reconhecido o policial já na Suprema Corte, né? E que o Mendonça Filho reflita sobre a sua ideia de passar as atribuições à segurança pública das ferrovias para a Polícia Rodoviária, e teria que passar também as hidroviárias. Seria uma polícia rodoviária com setores, polícia rodoviária, setor ferroviário, polícia rodoviária, setor rodovia, né? Polícia rodoviária, setor hidrovias. Para que isso? Nós faríamos... Será que deveria ser feito também com as Forças Armadas? Força Nacional Aérea, Força Nacional Terrestre, Força Nacional Marinha. Não tem fundamento, né? Cada um na sua especialidade, diversificando o policiamento. É assim que funciona nos países de primeiro mundo. Vamos centralizar poder agora para quê?
para termos um mau funcionamento? Né? Então fica uma coisa meio... Né? Treinar um policial rodoviário para trabalhar na rodovia, tu vai fazer curso também para conhecer ferrovia e também tu vai fazer para hidrovia. Ah, pô, deixa o cara lá na hidrovia, na especialidade dele, e deixa o rodoviário na rodovia e o ferroviário na ferrovia. Como deixa lá o exército o exército da Força Terrestre, deixa a aeronáutica lá no ar e a marinha no mar. Cada um na sua. E funciona muito bem, não funciona? Então era isso aí que eu tinha para falar aos senhores nesse véspera de Natal. Quero que todos os senhores estejam com saúde, embora nós tenhamos perdido alguns companheiros no trajeto dessa luta, mas enquanto tiver um policial ferroviário, ele vai lutar até o fim. É o que nós estamos fazendo. Até outra oportunidade e fiquem com ele, o dono da verdade.